Bom dia, gente. Estava só me ajeitando aqui. Vocês estão felizes? Sim. Amém. Que bom. Também estou feliz. Como sempre, minha voz não está legal. Hoje está um pouquinho pior, então vou pedir aí que vocês tenham um pouquinho de paciência comigo. Se der, acende as luzes aí, por favor. Que o pessoal está com Bíblia física agora, né? Amém, né? Vocês estão com a Bíblia aí, né? Amém, né? Gente, é bom esses momentos, né? De louvor, de dança, de alegria. É bom quando a gente vê o Senhor se comunicando do jeito que Ele quer que o culto para Ele seja. Né? Isso é bom que às vezes a gente sai daquele nosso pragmatismo, né? Onde a gente pode perceber o que o Senhor está querendo comunicar. E eu achei interessante, estava até pensando aqui agora rapidinho, que o Senhor, Ele se comunica do jeito que Ele quer e o que Ele quer comunicar, né? O Senhor não tem limitações. E o texto que a gente vai falar hoje, sobre 1 Coríntios 7, a gente vai ver do verso 1 até o verso 9. Não sei quem já deu uma lidinha aí essa semana, ou quem está com o texto em mente, mas Paulo está falando sobre casamento. Paulo vai tratar um pouco sobre os solteiros. Só que na relação do casamento, Paulo está falando sobre a intimidade do marido e da mulher. Basicamente, Paulo está falando sobre relações sexuais e como elas são importantes e fundamentais para um casamento. E como um casal que é saudável nisso, ele vive o seu casamento para a glória de Deus. Mas, infelizmente, falar sobre esse assunto, ele é quase que um tabu, né? E quando a gente fala de tabu, geralmente a gente tem mais em mente assim, contexto de família, né? Que geralmente tem algumas famílias que têm um tabu. Ou elas não falam sobre dinheiro, porque de repente passaram por algum momento difícil financeiramente, aí elas excluem esse período da vida delas. Ou elas não falam sobre determinado período da sua vida, porque também foi difícil, e aí elas não querem tocar nesse assunto, e esse assunto vira um tabu para a família. Ou não querem falar de algum parente específico, porque foi uma causa difícil, foi alguém que magoou os outros integrantes da família. E a gente vê isso de família até naquele desenho da família Madrigal, que eu esqueci o nome, Encanto, que tem um membro da família que eles não falam, né? O Bruno. E o lema da família é: não falamos do Bruno. Nós não falamos do Bruno. O título daquela família é: nós não falamos do Bruno. A gente fala de tudo, menos do Bruno. E aí a gente pode se perguntar: qual é o Bruno da igreja? De que a gente não fala? Qual é o tabu da igreja? E geralmente é o Tchétio, né? Mas a gente precisa entender que a sexualidade, ela é algo que foi criada por Deus. E ela foi criada por Deus antes da queda. Então a sexualidade, o ato sexual, ele não é ruim. Pelo contrário, ele é uma bênção de Deus. Mas dentro de um contexto certo. Dentro de um contexto autorizado pelo Senhor. E a gente vai ver hoje como alguns da igreja de Corinto estavam tentando perverter essa ideia de que o sexo é algo bom e criado por Deus, tentando controlar o problema da imoralidade sexual, que a gente já viu aqui semana passada, a gente viu um pouco disso no capítulo 5. Vamos ao texto, então. 1 Coríntios 7, do 1 ao 9. Todo mundo achou aí? Amém? Vamos. Tem alguém que gritou: pera aí. Ah, Gil, espero. Ao vivo é assim, né, Gil? Para quem ainda não achou, vou dar uma dica. Tá? Depois de Gênesis
e um pouco antes de Apocalipse. Mais do que isso não dá. Amém, gente? Vamos lá? Quanto ao que vocês me escreveram, abre aspas, é bom que o homem não toque em mulher, fecha aspas. Digo que, por causa da imoralidade, cada homem tem a sua esposa e cada mulher tem o seu próprio marido. Que o marido conceda à esposa o que lhe é devido e também, de igual modo, a esposa ao seu marido. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Não se privem um ao outro, a não ser talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à oração. Depois, retomem a vida conjugal, para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. Digo isso como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. E aos solteiros e às viúvas, digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Mas se não conseguem se dominar, que se casem, porque é melhor casar do que arder em desejos. Então a gente viu que o sexo ele é um tabu para a igreja muitas vezes. E quando se fala de sexo, quando se fala de intimidade, geralmente é algum seminário, é alguma palestra, não é algo tratado expositivamente assim no púlpito. E geralmente só envolve os casados, né? Muito mal vai ter uma palestra para solteiros falando sobre isso, mas a gente vê que isso é raro de acontecer. Então vamos lá. A gente viu que o tabu da igreja é o sexo, e hoje a gente vai ver que o casamento ele é o padrão divino para exercer a nossa sexualidade, e nada além disso. O primeiro ponto que a gente vai ver é que o casamento entre um homem e uma mulher é justamente esse único contexto autorizado por Deus para que a gente exerça a nossa sexualidade. Quando a gente vê aí no verso 1, que Paulo fala assim, quanto ao que vocês me escreveram, abre aspas, é bom que o homem não toque em mulher, fecha aspas. Por que que eu falei abre aspas e fecha aspas? Durante muito tempo, muitas pessoas entenderam esse texto como Paulo fazendo uma defesa muito grande do celibato e sendo quase contra o casamento. Só que, na verdade, Paulo não está falando isso. Até porque, quando ele escolhe uma analogia para tratar de Cristo e da igreja, ele usa justamente o quê? O casamento. Então, Paulo não está se opondo ao casamento. Pelo contrário, ele entende que o casamento ele ocupa um espaço central no coração de Deus. Mas a igreja de Corinto tinha problema para tratar da sexualidade de acordo com a palavra de Deus. Embora existissem os imorais, que eles se deitavam com prostitutas, eles faziam uma série de coisas imorais, justamente, existia o extremo oposto, que era um grupo de pessoas que pregavam que o sexo ele é puramente e completamente mau. E por isso todos deveriam se abster disso. Só que quando eles pregam que todos deveriam se abster, eles estão pregando que até os casados devem se abster disso. E a gente vê que o sexo ele não é um problema. Sexo ele é quase um mandamento. Quase não, ele é um mandamento de Deus. E a gente vai ver isso daqui a pouco. E embora a nossa sociedade, basicamente ocidental, né, lá para o Oriente Médio, já tem um pouco mais de diferença em relação a isso, mas nós ocidentais somos bem flexíveis em relação ao sexo. Para falar a verdade, a gente vê até de forma bem exagerada na sociedade, principalmente no contexto fora da igreja. Mas o sexo, ainda assim, ele é um assunto difícil de tratar. Ele mexe com a gente, ele gera um pouco de vergonha em quem está ouvindo, geralmente ele gera um pouco de vergonha em quem está falando, mas a gente vai ver como isso, para Deus, é diferente. Porque para Deus não existe tabu. Deus é Senhor de tudo e sobre tudo. E se Ele é Senhor de tudo, Ele se importa com tudo. E Ele se importa, inclusive, com a nossa sexualidade. Ele se importa, inclusive, com casamentos saudáveis que têm relações saudáveis, intimamente falando. Tem um comentarista chamado Andrew Wilson, que ele diz que se, por um lado, o sexo é tudo,
onde as pessoas não conseguem viver sem, por outro lado, ele não é nada. Ele é só mais uma necessidade do corpo. As pessoas dizem, eu faço se eu quero e quando eu quero. E aí entra esse tabu na igreja, porque geralmente os cristãos eles vão adotar um desses lados. Ou eles vão partir para um extremo, ou eles vão partir para outro extremo. Ou eles são permissivos, ou eles demonizam as relações sexuais. E era isso que os irmãos de Corinto estavam fazendo. Um grupo imoral permitia tudo e dizia que Deus não se importa com o nosso corpo, e sim com a nossa alma. Portanto, estava autorizado qualquer tipo de imoralidade sexual. E o outro grupo proibia tudo, inclusive a relação íntima entre casados. E aí eles mandam esse questionamento para Paulo poder tratar e responder dessa questão. Então, a partir de agora, quando a gente vê assim na carta, agora quanto a respeito de, ou quanto a alguma coisa, Paulo está se pondo a responder perguntas ou alterar a posição quanto ao que eles tinham enviado a Paulo numa carta anterior, acerca de algumas dúvidas ou dificuldades que eles tinham. Então, essa primeira dúvida que eles tinham aparece justamente nesse verso 1, quando Paulo fala que, citando uma frase deles, dizendo que é bom que o homem não toque mulher. E esse trecho ele é difícil da gente interpretar, porque no original grego não tem nada que informe que essa é uma frase deles para Paulo. A gente entende que essa é uma frase deles justamente por causa do contexto, né? No grego a gente não tem travessão, a gente não tem aspas para informar que Paulo está falando de uma frase dos coríntios. Mas a gente vai entender pelo contexto que é. Porque se Paulo tivesse falando isso, que é bom que o homem não toque em mulher, ele estaria sendo contra o casamento, defendendo o celibato, mas ele estaria abrindo uma exceção para quem é imoral. E a gente vai ver isso lá na frente. Tem até uma frase que diz assim, é como se ele dissesse, você é crente, então não toque no corpo de ninguém, não importa se você é casado ou solteiro. Agora, se você tem dificuldade com a imoralidade, você pode. Está autorizado. E isso não faz sentido. Porque se em Gênesis 1:28 diz o seguinte, não é bom que o homem esteja só, como que Paulo, inspirado pelo Espírito, vai dizer, é bom que o homem não toque em mulher? Não faz sentido, é completamente contraditório. E Deus não vai mudar de ideia. Então, Paulo não está defendendo uma ideia contrária ao casamento. Ele está defendendo uma ideia contrária à imoralidade sexual. É por isso que a gente precisa entender direitinho o que Paulo está falando. Vamos lá. Verso 2 agora. Digo que por causa da imoralidade, cada homem tem a sua esposa e cada mulher tem o seu próprio marido. Paulo não está dizendo que o remédio para a imoralidade é se casar. Porque mesmo se casando, uma pessoa pode continuar sendo um imoral. Paulo está falando nesse início aqui, até o verso 6, falando exclusivamente para casados. Gente que deveria firmar o seu compromisso com o seu cônjuge exclusivamente, justamente para não cair nesse contexto de imoralidade sexual. E parece óbvio para a gente que um homem tenha a sua mulher de forma exclusiva e a sua esposa tenha o seu marido de forma exclusiva. Mas para eles não era óbvio, e muito por conta do contexto da sociedade naquele tempo. Tem 3 pontos que a gente precisa observar. Primeiro ponto, a poligamia ela era comum naqueles dias. Era comum um homem ter mais de uma esposa. Segundo ponto é que, apesar de terem esposas, muitos homens procuravam prostitutas para se relacionar. Léo trouxe uma frase aqui semana passada, não vou lembrar dela exatamente, mas eu lembro o contexto, que os homens têm prostitutas para dar prazer para o seu corpo, concubinas, prostitutas para se satisfazer, concubinas para cuidar do seu corpo e esposas para darem filhos legítimos. Então, essa era uma ideia daquela sociedade naquele tempo. Os homens, as esposas não tinham exclusividade
quanto aos seus maridos, porque os homens se davam a procurar outras relações fora do casamento. E a gente vê que, por causa disso, a esposa ela não tem uma exclusividade com o seu marido. E a gente vê que, mesmo no casamento, esses homens estavam praticando imoralidade sexual. É por isso que Paulo está falando, casar não é um remédio contra a imoralidade sexual. E muitos acreditavam que o meio de evitar a imoralidade era por meio de abstinência. Vamos tratar, então, do problema na raiz? Vamos parar com esse problema de imoralidade. Vamos proibir o sexo. Vamos ensinar que o sexo ele é errado, que ele é um pecado, que Deus abomina isso. Mas Paulo não está falando isso. E Deus não defende essa ideia. Porque todas essas visões são distorções daquilo que Deus criou. Deus nos fez com sexualidade originalmente. Deus inventou sexualidade antes da queda, como eu falei. Embora muitos ensinem que isso é algo ruim, não é. Deus deseja que seja feito, mas no contexto certo. E Deus nos dá o casamento para que a nossa sexualidade seja exercida de forma correta. Gênesis 1, 28 diz: E Deus os abençoou e lhes disse: Sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-a. E Gênesis 2, 24. Espera aí que deu ruim aqui no negócio. Agora voltou. Voltou não. Achei. Gênesis 2, 24 diz: Portanto, o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Então a gente vê que sexo, a relação, ela é um relacionamento íntimo de aliança. Mas ela não é só uma aliança entre um homem e uma mulher. É uma aliança com Deus. Todos aqueles que querem viver uma vida santa diante de Deus precisam entender que o seu casamento é um relacionamento que ele é uma aliança com o próprio Senhor e não somente com o seu cônjuge. Quando a gente casa, a gente faz uma promessa e a gente faz essa promessa diante dos homens e diante de Deus, de ser fiel, de servir, de amar, de proteger, de cuidar. E um dos cuidados que o casamento necessita é justamente a manutenção da relação íntima entre um casal. E muitos homens procuravam prostitutas não só por conta de um desejo pecaminoso, mas porque muitos deles não tinham isso em casa. Eles não eram saciados no seu apetite em casa, e aí eles procuravam prostitutas. É por isso que Paulo está falando assim, o remédio contra a imoralidade não é se casar. A gente vê que o remédio contra a imoralidade é viver uma vida santa diante de Deus. Outro ponto também que a gente precisa pensar é que, assim como o Senhor não nos autoriza a buscar relacionamento íntimo fora da nossa relação matrimonial, o Senhor também não autoriza a trocar a relação com o seu cônjuge pelo contato com você mesmo. Entendem o que eu estou falando? Tem criança aqui só para não usar aquela palavra. O Senhor não te autoriza a essas práticas. Mas, infelizmente, a gente vê que tem muitas pessoas que ainda caminham nessa constância desse problema. De trocar intimidade com a sua esposa e com o seu marido por um contato consigo mesmo. Isso também é uma forma de imoralidade sexual diante do Senhor. Paulo fala em Romanos 12, 2, algo muito interessante que a gente já basicamente conhece, que ele fala: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável diante de Deus. As relações no casamento são uma forma de oferecer o nosso corpo como um sacrifício vivo ao Senhor. Embora Paulo não esteja falando exatamente sobre isso nesse texto de Romanos, mas é uma forma. Deus nos fez para que a nossa vida renda glória ao nome dele.
E um casamento bem estabelecido, com as suas relações saudáveis, também rendem glória ao nome do Senhor. Amém? Segundo ponto é que o casado deve exercer a sua sexualidade com o seu cônjuge para glorificar a Deus e evitar as tentações. Vamos ver os versos 3 e 4 aí. Que o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, de igual modo, a esposa ao seu marido. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a sua esposa. Paulo está trazendo para a gente aqui uma linguagem de obrigação. Ou seja, os casados têm obrigação, têm uma dívida de intimidade com o seu cônjuge. Tem gente que está rindo aí. Mas essa dívida de intimidade não é assim, você me deve. Mas é, eu te devo. Olha como a gente, às vezes, consegue deturpar as coisas e vai cobrar da pessoa. Ah, você está me devendo. Não, eu é que estou devendo. Eu fiz uma promessa de ser fiel, de manter o nosso relacionamento saudável e de suprir as necessidades da minha esposa. Me quebra, me quebra. Me quebra. Me quebra. Entenderam como é importante a gente falar disso? Porque a gente sempre vai viver nisso aqui. Não, é o meu parceiro que está me devendo. É minha parceira que está me devendo. Não, pô. É você que está devendo. Se está devendo, paga a dívida, né? Vamos eliminar as áreas cinzentas. Casamento, gente, é um contrato. É como um contrato. E em muitos contratos, ou talvez em todos os contratos, não sei, quando você quebra uma cláusula, você basicamente quebra o contrato inteiro. Então, a relação íntima, ela é uma dessas cláusulas do contrato que você faz com essa pessoa. Quebrar essa cláusula é como se você estivesse caminhando para quebrar o seu contrato inteiro. É muito importante isso. Eu sei que, às vezes, as pessoas ficam sem graça de ouvir isso. É chato, né? A pessoa, se deixar, ela vai se escondendo assim dentro da cadeira e ela não quer ouvir mais. Mas o Senhor se importa com a nossa vida íntima. A gente falou um pouco disso algumas quintas-feiras, que a gente acredita que o odre do avivamento é família. Do próximo avivamento é família. E isso é vida de família, gente. Vida de casado é isso. É estar com as suas contas em dia? Sim. É estar com a sua provisão lá no seu armário, na sua geladeira? Sim. Mas é também estar com essas necessidades em xeque. Né? O cheque lá. Né? É verdade. Os homens estavam procurando outras mulheres porque eles não estavam conseguindo ser saciados pelas suas esposas, nem minimamente. E talvez a gente também pudesse ver, o contexto não diz aqui, nem a história diz, mas talvez a gente também pudesse ver o contrário, de esposas que não estavam sendo saciadas e abastecidas no seu desejo pelos seus maridos e procurando outros homens. Porque sexo na cidade de Corinto era uma coisa que não faltava para ninguém. Só de prostituta cultual no templo de Afrodite, a maioria dos estudiosos trabalham com o número de 1.000 prostitutas. Mas tem estudiosos que vão trabalhar com o número de 10.000 prostitutas. Na estátua que tinha do deus Apolo, que era uma chamada para o homossexualismo, a gente vê que essa questão de sexualidade em Corinto era muito exacerbada. Então, ter um relacionamento saudável é extremamente importante. Não só diante do seu cônjuge, mas diante de Deus. Amém? E quando a gente fala sobre um ser propriedade do outro, a esposa ser propriedade do marido naquela época era normal. Né? Porque era uma visão muito machista de que a mulher ela era uma posse do seu marido. Mas o marido ser propriedade da esposa não era normal. Era contracultural.
Mas a visão de Deus para nós, ela é muito melhor do que o machismo da época e o individualismo da nossa época, onde cada um faz o que quer, do jeito que quer, na hora que quer e se quiser. Nas obrigações matrimoniais, homens e mulheres são iguais diante de Deus. Embora os maridos liderem as suas esposas e sejam responsáveis por provisões, como física, espiritual, emocional, na relação íntima, homem e mulher são iguais diante de Deus. Um deve ao outro. Um precisa pagar ao outro o que deve. Agora vem a hora boa. Isso significa, para os maridos, que a sua esposa não é um objeto seu. Ela não é um objeto de satisfação sua. Ela é uma bênção de Deus para a sua vida. Era isso que vocês queriam que falasse? Tá. Certinho? Bateu a meta, né? Por isso que Deus não te autoriza, marido, a forçar a sua mulher. Ela não é um objeto de satisfação. Ela é uma pessoa que Deus colocou na sua vida para caminhar contigo, ser edificada pela sua vida, e vocês devem caminhar os dois juntos olhando para Deus. Efésios 5:25 diz para os maridos que nós devemos amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja. O padrão não é baixo, né? O padrão é altíssimo. É amar se entregando, se dedicando. Se preciso morrer, que morra. Se for preciso morrer às suas próprias vontades, tem que morrer também. Então, queridos, aquelas frasezinhas de efeito, né, de destaque que a gente gosta. Zele pela pureza e integridade da sua esposa. Cuide da sua amada. Se importe com ela. Valorize a sua esposa. Dê atenção a ela. Se importe, inclusive, com as necessidades íntimas dela. Vocês vão ver os laços entre vocês se estreitando. Tem gente que às vezes anda cabisbaixo, mal-humorada, chateada, sem direção. O que eu estou falando, falar de sexo, às vezes é engraçado. Às vezes deixa a gente sem graça. Mas quando você vai, às vezes no fundo do problema, você fala assim, qual é o problema? O problema é que a gente já não se relaciona como antes. Recém-casado, meu Deus. Ninguém segurava a gente. Hoje em dia é igual consulta, tem que marcar a hora. Quem é solteiro ri. Cadê o Dailan? Tá lá atrás rindo. Quem é solteiro ri porque acha assim, quando eu casar, meu irmão, a máquina, uma besta enjaulada. Mas tem um porém, é igual o vinho. Mais velho. Não é à toa que eles têm 3, né? A unção tá passando, hein, gente? Cuida. Irmão, quem é solteiro acha que ele vai ser a exceção à regra. Cuidado, hein, Maurício. Mas aí quando casa, vê que é tudo igual, né? Porque a gente sai daquela novidade e entra na mesmice, entra na rotina dos nossos dias. De repente o estresse começa a ser maior do que você se relacionar com a sua esposa, com o seu marido.
De repente, os boletos, o cansaço, os filhos. E aí você para de exercer a sua sexualidade para a glória de Deus. Você deixa de exercer uma das cláusulas do contrato que você fez por conta de diversas outras coisas. E esquece que a relação íntima é uma bênção de Deus para o casado. Mas também tem significado para as esposas. Significa, esposas, que vocês são dos seus maridos. Não use a intimidade, o relacionamento íntimo, como moeda de troca. Me quebra tudo. Me quebra. Não use a privação da relação íntima porque o seu marido tem falhado em alguma área com você. Nossa. Aperta para um, aperta para outro, né? Mano. A camisa não dá um sorriso. Ela tá muito séria. Eu falei para ela assim, se prepara para a pregação de domingo. Tô nem olhando, mano. Ai, Jesus. Privação de relação íntima no casamento, queridos, é pecado. É pecado. A gente disfarça com um monte de coisa. Cansaço, falta de vontade, baixa de hormônio, dor de cabeça, o filho. Eu tenho que botar o filho para dormir. Aí vai lá, fica dormindo até meia-noite. E o homem fica como? Dormir chorando. Mas isso tem um nome, pecado. Oi? Porque Paulo vai falar que a privação no casamento, ela tem uma concessão. E não é nem um mandamento. Sexo no casamento, irmãos, não é opcional, é um mandamento. Não é assim, se eu quiser, eu faço. Não. É um mandamento do Senhor. E como mandamento do Senhor, é uma bênção para nós. E os coríntios queriam evitar essa relação entre as pessoas. E o problema é que... O problema maior também é... Não é maior não, mas um problema sério é que eles queriam evitar isso até entre os que era permitida essa prática. E a gente não pode chamar o sexo de ruim, porque Deus disse que ele é bom. E ele é uma prática pura, se feito dentro dos padrões de Deus. Sexo não foi criado apenas para procriação, mas para o deleite de um no outro. Do marido da esposa e da esposa no marido. Provérbios 5,18 diz assim: alegra-te com a mulher da tua mocidade. Mas a tradução literal para esse versículo é: tenha prazer. Sacie-se com a mulher da sua mocidade. Tenha prazer nela. Deus é glorificado quando os casais se deleitam um no outro. Porque foi Ele quem nos uniu. E a privação ela não é permitida, porque isso pode abrir porta para as tentações de Satanás. Verso 5, Paulo diz: não se privem um ao outro, a não ser talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à oração. Depois retomem a vida conjugal para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. Então, se você está casado, querido, uma coisa é certa: dom de celibato você não tem. E se você não tem esse dom de celibato, exerça a sua sexualidade. E a única exceção que Paulo traz para a privação da intimidade do casal, e que ele vai fazer questão de dizer que é uma concessão, né? Verso 6 diz: e digo isso como concessão e não como mandamento,
é quando o casal decide se dedicar à oração. Mas até na concessão que Paulo faz, tem umas decisões aí que precisam ser tomadas, tem umas regrinhas que precisam ser respeitadas. Primeira regrinha, veio no verso 5, mútuo consentimento. Não é uma imposição de um sobre o outro, é uma decisão dos dois. Segunda regrinha, por um tempo determinado. Não pode escolher assim, vou parar. E vou parar não sei por quanto tempo. Não. Os dois têm que decidir e eles têm que determinar um tempo. Terceiro, e aí pega também, para vos dedicar-vos à oração. Não é prática de um, é prática dos dois. Se dedicar à oração. Se for para parar com as relações, que seja decidido os dois juntinhos, que determinem o tempo desse intervalo e que os dois se dediquem à oração. Eu lembro no jejum do Isaías, né, que surgiu essa questão, lembra? Seria um bom exemplo, mas precisa haver consenso entre o casal. Não é imposição de um sobre o outro. E a quarta regrinha é que logo eles se unam novamente para se protegerem e glorificarem a Deus no seu casamento. Então, queridos, não deixe as diferenças entre vocês fazer vocês virarem as costas para algo que é bom, para algo que é uma bênção do Senhor. É uma bênção do Senhor para os casamentos. É uma bênção do Senhor para as nossas vidas, nós que somos casados. Privação de sexo não é uma escolha, é um pecado. É um pecado. E como pecado precisa ser tratado como tal. Amém, queridos? Então para de olhar para você mesmo e só para você mesmo e olha para o seu parceiro, para sua parceira. Olha com olhos de amor, de misericórdia, compaixão por ele ou por ela. Lembra das promessas que vocês fizeram no casamento. De ser fiel, de cuidar um do outro. Porque esse cuidado um com o outro inclui também a manutenção do relacionamento íntimo. Tem uma frase que eu estava ouvindo esses dias que diz que o Senhor se alegra no cultivo do nosso casamento, numa vida onde dois são um. A gente precisa entender que se Deus não tem tabu, esse assunto aqui não é uma problemática para Deus. E se não é uma problemática para Ele, mas pelo contrário é uma bênção e um mandamento, no exercício correto da nossa intimidade, nós também glorificamos o Senhor. Embora o mundo diga que o sexo é ruim, é algo que é muito deturpado por aí afora, existe um padrão correto para o exercício dessa prática, o casamento. E todo aquele que está casado, ele está autorizado e incumbido dessa responsabilidade. Então, queridos, cuidem, esposas, cuidem dos seus maridos. Maridos, cuidem das suas esposas, inclusive nas relações íntimas. Amém? Deus criou o casamento para o nosso deleite, mas principalmente Ele criou o casamento para a glória dEle. E Paulo agora vai falar aos solteiros. E aqui também a gente enxerga outro problema. Muitas vezes a solteirice, ela é vista como um problema dentro da igreja. Os jovens são tratados como coitados, ou como destituídos da graça de Deus para casar. E aí surgem aquelas frases que às vezes magoam. Pô, tá todo mundo casando, menos você. Vai ficar pra titia. Vai ficar pra titio. Isso muitas vezes empurra um jovem para um relacionamento completamente deturpado, completamente estranho,
onde ele sente uma necessidade tão grande de se encaixar com alguém, que a primeira pessoa que aparece, ele vai estar ali juntando como se fosse um Lego. E é nossa responsabilidade cuidar dessas pessoas. Ensinar que existe um padrão correto para o exercício da sexualidade. Ensinar que o casamento ele é uma bênção de Deus, por mais que por aí afora diga que o casamento é uma prisão. Não é. Não é. O casamento ele é uma bênção do Senhor para nós. Ele é um mandato do Senhor para nós. Embora Deus dê o dom do celibato, e como um dom não pode ser atribuído a todos, não deve ser atribuído a todos, é Deus que vai distribuir essa questão, a solteirice ela é algo bom durante esse tempo. Porque o jovem, em tese, né, gente? Ele tem mais tempo, ele tem mais recursos, ele tem mais facilidade, ele tem menos preocupações, ele tem mais liberdade. Às vezes ele tem até mais saúde, exceto alguns que têm a perna pesada. Foi mal, mano. Não deu para evitar. Deu. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, ó. O Léo tem mais tempo de habilitado do que tu tem de vida, hein? Cuidado, hein? Fecha parênteses. Então a gente precisa parar de olhar a solteirice como um problema dentro da igreja. Não é. E os solteiros precisam parar de ficar desesperados para casar. Aproveitem o seu tempo. Aproveite o tempo que Deus está te dando como solteiro para você cuidar das coisas do Senhor. Não que uma família, esposa, marido, filhos, seja um empecilho. Não é. Mas a gente também precisa concordar que não é tão fácil quanto a vida de solteiro. Eu lembro quando eu era jovem, recém-convertido, eu ia para a escola, da escola eu ia para a igreja e sabe-se lá Deus que horas que eu chegava em casa. Porque sempre tinha alguma coisa para fazer na igreja. Tinha um chão para varrer, tinha uma cadeira para lavar, tinha uma sala para arrumar, tinha uma estante para organizar os livros. Tinha a cesta básica para entregar, tinha um evangelismo para fazer. Sempre tinha alguma coisa. Mas os casados já não tinham essa disposição para fazer. Já não tinham tanto tempo para fazer. Responsabilidade do trabalho, responsabilidade com a família, responsabilidade com filhos. A idade vai chegando. Então, solteiros, aproveitem a sua vida enquanto solteiros para a glória de Deus. Usem a força de vocês para a glória de Deus. Usem a saúde, a energia, os recursos de vocês para a glória de Deus. Uma hora, se vocês não tiverem o dom do celibato, vocês vão casar. E aí vocês vão exercer o casamento de vocês para a glória de Deus. Mas enquanto isso, não pensem que vocês são um peso para a igreja. Vocês não são. E a igreja precisa parar de olhar os solteiros como um peso. E quando Paulo fala solteiros, no verso 8 até ele fala que é os solteiros e as viúvas. Esse texto aqui também é um pouco difícil a tradução, porque solteiros aqui no verso 8 significa agamós. E agamós, tecnicamente, seria uma palavra para os viúvos masculino. Mas não é 100% de certeza que seja isso. Então a gente pode também usar essa questão dos solteiros como os ainda não casados e como os divorciados. Então, se você é alguém que não está num relacionamento conjugal oficial, use a sua solteirice para a glória do Senhor. Use o tempo que você tem, use os recursos que você tem. Pode ter certeza, querido, que um salário mínimo na mão de um solteiro é muito maior do que um salário mínimo na mão de um chefe de família. Comece a olhar as necessidades da sua igreja e veja como que você pode contribuir. Se você tem mais tempo, dedique o seu tempo. Se você tem mais recursos, dedique o seu recurso. Se
Se você tem mais energia, dedique a sua energia. Hoje em dia, o jovem com energia é quase raro, né? É muito difícil. Tá todo mundo cansado. Nasce cansado. Tá rindo, Wagner? Cansado. Então, solteiros, gastem as suas vidas para Deus. Gastem as suas vidas no reino de Deus. Uma hora vocês vão estar casados e com filhos e vai olhar e falar assim, caramba, antigamente eu conseguia me dedicar muito, hoje em dia eu já tenho as minhas limitações. Antigamente eu não precisava nem passar em casa, eu já ia com uma roupa na mochila, já ia direto para a igreja, botava o uniforme sujo na mochila. Quem aqui está na igreja desde a época de solteiro sabe do que eu estou falando. Né? Sempre tem uma parede para pintar, um chão para lavar, né? Sempre tem alguma coisinha que você possa fazer, que você possa contribuir. Sempre tem uma cadeira na quinta-feira para arrumar, antes e depois. Sempre tem as cadeiras aqui no domingo para arrumar. Sempre tem uma recepção lá fora dos irmãos. Né? Sempre tem um bolo que você pode comprar e trazer. Oi? Quinta-feira tem o chão. Olha aí, chão para lavar. Meu irmão, é uma bênção de Deus. Eu vou falar uma coisa. Não vai. É porque o Clebson tá aí não, né? O Clebson não tá aqui hoje. Mas um tempo, quando a gente era jovem, que a gente mais desfrutou de comunhão e intimidade com os irmãos, era quando a gente era solteiro, porque todo dia a gente estava na igreja. Limpando o chão, pintando parede, arrumando alguma coisa. O pastor sempre tinha alguma coisa para fazer. Pastor, tem o que para fazer? Não sei, meu filho, mas pode vir que a gente acha. E a gente ia. E chegava lá, tinha alguma coisa, mas era bom. Era bom porque nesse tempo que a gente gastou, a gente serviu a igreja, a gente cresceu em amizade, e muitas das amizades que eu tenho hoje são fruto daquele tempo. Muitos amigos que quando a situação aperta eu ligo e peço ajuda, é daquele tempo. Então o serviço para um solteiro até nisso contribui. É o quê? Ciúme, né? Fica com ciúme não. Ele tá com ciúme. Fica com ciúme não, eu te amo. O Senhor é meu pastor. Nada... É o quê? Não são os primeiros, mas... Tá com ciúme, né, Maurício? Tá com ciúme. Ciúme, né? Maurício sabe que eu ligo pra ele. Pregando, bebendo café, né? Cafezinho. Então, queridos, solteiros e casados, gastem as suas vidas para Deus. Mas Paulo vai falar no verso 9 ainda para os solteiros, mas se vocês não conseguem se dominar, que vocês se casem, porque é melhor casar do que arder em desejos. Novamente, Paulo não está usando o casamento como um artifício para segurar a imoralidade. Paulo não está dizendo assim, se você sente que você não vai conseguir se segurar, você vai lá e casa. Acha alguém em casa. Paulo está falando para aqueles que, enquanto solteiros e que disseram que iriam se dedicar ao Senhor e se abster de relações íntimas, não estavam conseguindo fazer isso. Paulo fala, olha, para vocês que estão nessa situação, casem-se. Casem-se, porque vocês não estão conseguindo se segurar. Vocês estão provando que vocês não têm o dom de celibato. Se vocês não têm esse dom, estão praticando essa imoralidade, vocês também estão em pecado. Então é melhor vocês se casarem. Outra coisa, jovem. Não ache que você é o super-homem ou a super-moça que você vai conseguir segurar tudo sozinho. Se de repente você tem passado dificuldade nessa área, peça ajuda. Se de repente se controlar as suas emoções, os seus hormônios nesse tempo, se você vê que você está caminhando para esse caminho
de imoralidade, de queda, de pecado, não fique em silêncio, procure ajuda. Peça ao Senhor que te ajude, procure a ajuda de irmãos maduros e saudáveis, que vão conseguir te aconselhar. A nossa sexualidade precisa ser vivida para a glória de Deus, independente se casados ou solteiros. O que o Senhor requer de nós é pureza. E a pureza vai servir para ambos os estados, solteiros e casados. Então, queridos, aos casados, não se privem das suas relações. Não use a relação como moeda de troca. Não trate a sua esposa como um objeto. Mas tenham prazer um no outro e saibam que o seu casamento glorifica a Deus. Solteiros, Deus ama a pureza. Deus ama quando seus filhos se dedicam à santidade e santidade radical. Então, se você tem dificuldades, se você tem enfrentado dificuldades nesses quesitos, tanto casado quanto solteiro, se você tem visto que você tem pecado contra o Senhor nessas áreas, se arrependa. Se arrependa hoje. Peça ao Senhor que Ele sonde o seu coração. Peça ao Senhor que Ele possa guiar a sua vida numa vida de santidade, numa caminhada de santidade e pureza. Jovens, dediquem as suas vidas ao Senhor. Ah, mas eu tenho 15, 16, 20 anos, 30 anos, 50 anos, não importa. Dedique a sua vida ao Senhor. Se entregue ao Senhor. Ore, leia, jejue, contribua, sirva, trabalhe. Tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Não espere um casamento para achar que você é uma pessoa abençoada. A mão do Senhor pode estar sobre a sua vida, mesmo como solteiro. Entregue a sua vida, entregue a sua juventude ao Senhor, entregue a sua disposição ao Senhor. Entregue os seus sonhos de ter uma família saudável ao Senhor. Não se entregue nas mãos de qualquer um ou qualquer uma. Não se entregue a momentos de prazer que depois vão te levar a arrependimento. Decida viver uma vida santa e pura para o Senhor. E aos casados a mesma coisa. Se você tem tido problemas no seu casamento, não fique em silêncio, procure ajuda. Se as dificuldades de repente te impedem de ter um relacionamento íntimo favorável com o seu cônjuge, talvez seja porque os seus olhos estão distantes do Senhor. E você parou de olhar a relação íntima como uma bênção de Deus para a sua vida. Use o seu casamento para glorificar o nome de Deus. E se você que está vivendo em imoralidade, seja casado, seja solteiro, se arrependa hoje. Confesse o seu pecado ao Senhor e peça para que o Espírito possa transformar a sua vida. Deus abençoe vocês, meus irmãos.